Facundo Bernal na Espanha? Notícias diretamente de Sevilha dão conta de que o Real Betis pode ser o destino do volante tricolor. Aqui é o canal do Leandro Dias, eu falo sobre futebol e Fluminense diariamente. Conto com a sua colaboração, deixando o like nesse vídeo e a inscrição no canal. Movimentos que não vão te custar nada e vão me ajudar pra caramba. O papo hoje, galera, é mercado de transferências. Como não poderia ser diferente, o Fluminense, até onde a gente sabe, está ativo no mercado, pero no mútil. O que tange a contratações, até agora, nada. Hoje é dia 5 de agosto, portanto, são 26 dias de janela aberta e o Fluminense não fez nenhuma contratação. A última, a do venezuelano Jefferson Soteldo. Ainda para o Mundial de Clubes, todo mundo sabe, ele chegou no Mundial machucado, jogou a última partida contra o Chelsea, voltou, fez mais 4 ou 5 jogos, machucou de novo. Muitos nomes sendo falados: Santiago Moreno, colombiano que atua no Portland, Inestrosa, colombiano que joga no Atlético Nacional daquele país, o Nino, que o Fluminense está tentando desvincular do Zenit, não está fácil. Tentou o Vitinho, mas ele deu uma enrolada, o Fluminense, até onde a gente sabe, desistiu. Mas negociações, conversas, sondagens continuam. E o papo aqui do vídeo é para falar de uma possível saída, uma proposta que pode acontecer por Facundo Bernal, oriunda da Espanha. Sem mais delongas, vamos colocar a notícia na tela. E a notícia é essa, pessoal, do Diário de Sevilha, da Espanha. Facundo Bernal é oferecido central do Fluminense. Eles tratam o volante nessa posição do Bernal como central. E o clube verde-branco sonda o jogador uruguaio para a posição de central. Lembrando que, olha aqui, ó, o Betis já tinha contratado o Nelson de Ossa, jogador muito interessante que veio do futebol mexicano. Alguns tricolores queriam ver o de Ossa no Fluminense, o Betis foi mais rápido e contratou. Vamos à matéria. Ela é assinada pelo jornalista Manu Colchon, diretamente de Sevilha, que é o dia 5 de agosto, portanto, hoje, data que eu estou gravando esse vídeo. E ele diz aqui, eu vou resumir, claro, né? Tá tudo em espanhol. O Betis perdeu recentemente o Johnny Cardoso e quer o jogador da posição, um primeiro volante, né? Esse jogador é americano, norte-americano. E aí, o nome do Bernal, volante central do Fluminense, que tem contrato conosco até 2028, foi oferecido pelos seus empresários. Até o momento, nenhum movimento foi feito por parte do Betis de procurar o Fluminense ou até mesmo os próprios empresários para iniciar uma negociação, mas gostaram do oferecimento. Tá aqui. E aí a matéria diz que, claro, o mercado pode mudar em questão de horas, e aí o Bernal poderia ser uma opção. A reportagem noticia que o uruguaio ele tem passaporte italiano, portanto não seria um problema em relação a jogadores extracomunitários, não ocuparia essa função, ele seria um europeu dentro da Espanha. E aí dá um panorama da carreira recente do Bernal, jogador que estreou recentemente pela seleção do Uruguai, foi convocado para a seleção principal do Uruguai, tem convocações para as seleções de base daquele país. Em relação à negociação, ele usa o Transfer Market como parâmetro, né, que o valor de mercado do Bernal é de 2 milhões de euros, mas diz que certamente o Fluminense vai querer um valor maior do que esse. E o Diário de Sevilha apurou ainda que o representante do jogador viajou para a Espanha para tratar sobre isso e que o jogador está muito interessado aqui, ó, em vestir a camisa verde e branca do Betis e rumar para a Europa. Aqui o Diário de Sevilha trata com um pouco mais de profundidade a carreira do Bernal, um jogador alto de 1,87 m, tem uma boa capacidade técnica com a bola. Enfim, faz um panorama aqui sobre o Bernal, quantidade de partidas que ele tem, gols, enfim. Mostra para o torcedor do Betis quem é esse jogador. Certamente não é um atleta muito conhecido
no mercado europeu. Aí tem aqui mais números dele, fotos do Bernal, e na matéria também fala das contratações que o Betis fez recentemente. O Nelson de Ossa foi contratado junto ao Monterrey do México. A gente já sabe aqui no Rio de Janeiro, notícias já saíram que o Bernal vem sendo oferecido por seus agentes para clubes europeus. Ainda não era sabido os clubes pelos quais os representantes do Bernal estavam procurando. E agora, pela primeira vez, uma reportagem, uma apuração de que o Betis recebeu o nome do Bernal, gostou e vai avaliar se fará ou não uma proposta. Lembrando que o Fluminense contratou o Bernal no meio de 2024 por cerca de 20 milhões de reais. Então, caso o Betis faça uma proposta, eu não imagino que o Fluminense vai vender o Bernal pelo mesmo valor, conforme o Transfer Market fez ali, de acordo com seus parâmetros, um valor de mercado do Bernal. Um jogador que chegou com muita expectativa, a torcida chegou a fazer uma espécie de campanha ali pelas redes sociais, eu lembro isso muito bem. Contrato Bernal, o André tá saindo, o Fluminense faz um movimento que hoje a galera critica muito, que é de se antecipar. O André já vinha negociando com clubes europeus, o Fluminense se antecipou, e mesmo com o André dentro de campo, salvo engano, o André chegou a jogar junto com o Bernal no ano passado. O Fluminense contrata o uruguaio, depois o André é vendido para o Wolverhampton da Inglaterra. Nesse momento, o que acontece não é isso, e causa muitas críticas dos torcedores através das redes sociais. O Fluminense vendeu o John Arias já tem 20 dias e não se planejou para contratar uma reposição. O torcedor sabe que não é fácil você substituir um jogador como o Arias, mas o mínimo era que o Fluminense já tivesse mapeado alguns nomes para ir tentando. Pode até ser que o Fluminense tenha buscado alguns nomes. Alguns saíram na imprensa, outros a gente sabe que não vão ser divulgados. São negociações em sigilo. Mas chama atenção a falta de planejamento. E o Bernal, que é um jogador que grande parte da torcida ainda espera muito dele, gostaria que ele tivesse uma sequência que, bem na verdade, isso não aconteceu. O Bernal teve poucas oportunidades para jogar sequencialmente como titular do Fluminense, e eu também peço isso. É um jogador que, naquele instante, quando foi contratado, custou muito caro para o Fluminense. Depois foi superado, né? O Soteldo vai ser a contratação mais cara da história, porque o Fluminense ainda tem uma grana para pagar para o Santos. O Canóbio custou 38 milhões, mas até meados de 2024, Facundo Bernal era o jogador mais caro da história do Fluminense em valores absolutos. Mas a verdade também é que eu não vi esse jogador desabrochar. Pode ser porque, de fato, ele é esse jogador do nível que a gente está acompanhando, ou falta minutagem. O ponto é, o Fluminense hoje não tem um primeiro volante, aquele jogador com características para jogar naquela função de 5, função que o Bernal executa bem, com possibilidade de evolução. A outra opção está voltando agora de lesão, é o Otávio, um jogador de 30 anos que teve uma lesão importante, ficou muitos meses fora, um jogador já veterano, com contrato de 4 anos, com uma característica totalmente diferente, jogador baixinho, de perna curta, que não preenche muitos espaços. Então, não vejo, caso o Fluminense opte por abrir negociação pela saída do Bernal, não pode ser o Otávio a substituição. Vai ter que ir ao mercado buscar, e a gente está vendo a lentidão da diretoria para substituir o principal jogador do clube até então e da América do Sul. Em relação aos oferecimentos, isso é mais do que comum. O Bernal não tem a minutagem talvez desejada, é um jogador que tem mercado, jovem de seleção uruguaia, uma estatura que a Europa sempre tem interesse. Vamos ver a postura do Fluminense mediante a isso. Pode ser uma medida absolutamente unilateral de seus empresários, o que eu acredito. Isso aí o clube não pode controlar. Mas vamos ver como que o Fluminense vai lidar com esse processo caso o Real Betis faça uma proposta oficial. Os valores que vão ser oferecidos, se o Fluminense tem ou não interesse em negociar o Bernal, isso tudo a gente vai ver a partir dos próximos dias. A gente vai ficar atento por aqui. Gostou do conteúdo? Deixa o like, se inscreva aqui no canal, que me ajuda bastante. E fale também sobre Facundo Bernal. O que você acha do uruguaio? Acha o jogador pronto? Deveria ter mais minutagem? Se chegar uma proposta interessante, você negociaria o Bernal ou daria mais oportunidade na equipe titular do Fluminense? Coloca aí
vamos debater. É isso, galera. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu.